Estamos aqui no aeroporto de Paris, acabamos de chegar super cansadas. Eu, Maria e Helena e Caetano, os diretores vão chegar no voo das 7h15. Também vão chegar hoje ainda em Cannes, amanhã chegam os atores. A gente está cansada, mas a gente está muito feliz de estar aqui indo para Cannes, e além do que está calor, isso é muito bom. This is unbelievable. There's no city like this in the world. You're in love with a fantasy. I'm in love with you. Eu gostei muito do filme e acho que eles foram bem felizes em encontrar esse filme para abrir o festival. É um filme feliz, eu acho, um filme que fala sobre arte, sobre o impacto da arte na vida das pessoas. Em outros anos até aconteceu de ter alguns filmes que meio que flertavam com a cultura francesa, mas era uma coisa meio, sei lá, meio artificial. Eu acho que o Woody Allen, quando faz, ele faz com o coração mesmo, então fica uma coisa boa, assim. Eu acho que foi muito interessante abrir o filme com Midnight in Paris. As pessoas que veem as imagens de Cannes imaginam sempre que a gente está no meio do glamour e que estamos todos lindos e andando pelo tapete vermelho, quando na verdade é uma rotina dura. A gente acorda às 7 e pouco da manhã, vê um filme às 8h30 e não para mais, né? Acho que a minha cara hoje mostra um pouquinho o que é o festival. Hoje estava difícil levantar da cama, inclusive. Sua programação do festival, você já montou? Como é que você monta ela? Eu não monto. Eu, de manhã, aliás, na noite anterior, antes de dormir, eu dei uma olhada e tenho uma ideia do que vai acontecer no outro dia. Às vezes fico assustado, porque eu não sabia que aquilo ia passar naquela hora e tento ver as coisas dependendo do meu ânimo, energia ou disponibilidade também, porque eu acho que o Festival de Cannes ele é tão intenso de todos os lados que você às vezes você não tem como planejar muita coisa não, porque você é levado por outras coisas. Acho muito legal quando eu vejo um amigo com mapas e cada filme tem uma cor e setas e até acho, mas eu não sou muito organizado nesse sentido não. Você tem alguma notícia sobre esse filme, Abelard? Nenhuma. Não sei nada dele. Eu prefiro até, eu gosto de ser surpreendido. É a melhor coisa, né? Quando a gente entra no cinema, tem uma surpresa. E aí no final ele veio com aquele papo furado. Que você é um ótimo profissional, Otávio, mas são os novos tempos. Imbecil. Quê? Tudo bem, hein? Não. Eu tô puta. Como é que fazem isso com você? O sujeito trabalha lá 10 anos, depois é cuspido, que nem um sei lá. Como a sessão foi muito boa, a projeção foi muito boa, o som dessa sala é absurdamente bom, né? Foi muito gostoso de ver.
estava cheio e pouca gente saiu, bem pouco. É comum algumas pessoas saírem, né, durante as sessões de Cannes. E teve reações comedidas mais boas, que eu achei boas. Quando o filme começou, entende? Você fica interessado nas questões, interessado nos personagens, a questão que ele coloca, entende? E o modo dele colocar a questão é cativante, né? Só que, como eu disse, a sequência final, quando você acabou de sair, antes de você dormir e pensar e acordar para ver o filme de novo, é de que a solução final é extremamente feliz. Quem acompanhou a trajetória de Marco Dutra e Juliana Rojas consegue enxergar perfeitamente de onde veio esse longa, né? É um longa que eles fizeram, mas que eu não sei se alguém mais conseguiria fazer daquele jeito. Eu, pessoalmente, fiquei muito impressionada com o filme da Juliana e do Marco, porque ele me soou a algo novo na cinematografia brasileira. Me parece, sim, que eles são dois jovens buscando uma nova linguagem, uma nova maneira de se expressar. Eles fizeram um filme que, para mim, é único dentro do cinema brasileiro. Eu não tinha visto nada parecido. E só isso eu já acho um grande mérito, principalmente para um primeiro filme. Um filme que tem um ritmo muito próprio, e então eu acho que é uma seleção legal, assim, curiosa para Cannes, para dar uma visão diferente, um pouco diferente, nova do que está sendo feito no Brasil também, né? A sessão estava bem lotada na Sala Debussy, mas acho que tem 2.000 lugares, ou um pouco menos talvez. E pareceu bem, o filme foi bastante aplaudido no final e aparentemente ele fisgou a plateia, assim, acho que o pessoal estava engajado no filme. Acho que foi uma recepção bem boa, vamos ver. Mas foi a primeiríssima sessão antes da oficial, né? Em maio do ano passado a gente foi para a Semana da Crítica com um curta-metragem chamado A Distração de Ivan. Foi um filme que eu fiz em parceria com o Cavi Borges. Tomei conhecimento do Pavilhão do Cinema do Mundo, que é uma super oficina que vai ter o Pablo Trapeiro e a Elza Zieberstein, que vão ser os padrinhos dessa super oficina, que vão ter participações de pessoas da África, da América Latina. E aí eu fui selecionado, assim, o único brasileiro selecionado para apresentar esse primeiro projeto de longa-metragem. Decía que es difícil hacer cine, por eso es importante encontrarnos para conversar y para pensar cómo hacer cine. Buen festival y gracias a todos ustedes por organizar. Hoje foi a abertura aqui do Pavilhão do Cinema do Mundo, aqui em Cannes, e o Pablo Trapeiro, que vai ser uma espécie de padrinho da galera, acabou de discursar, falando de como é difícil fazer cinema e por isso que tem que conversar bastante, tem que se encontrar mesmo e discutir as ideias. Pô, eu tô feliz aqui, tô na expectativa de conseguir fazer com que o projeto que eu tenho, que é o 1994, consiga andar. E ontem teve uma reunião de como vai ser feito os encontros com os produtores. Já tem todo um planejamento de encontro com todo mundo, encontro um por um com o produtor. Então isso é muito legal aqui de está acontecendo. Falou, ele Pablo é meu amigo. Sim. E eu vou estar aqui também com um projeto aqui, a gente vai conversando e trocando ideia. Ok. Muito prazer. Obrigado. Parabéns. Fã dos seus filmes. La Varianza, en français, La Veille Fatigue, c'est parfois vrai. Un film de Juliana Rojas et Marco Dutra.
Ces deux co-réalisateurs avaient déjà présenté en 2005 Le Drap Blanc dans le cadre de la Ciné-Fondation. Eu não sei, estou muito nervosa. Estou com o meu discurso And how do you say, alors, in Brazilian? Viva trabalhar cansado! Viva! Viva o Brasil! Viva! A equipe, os atores, as duas produtoras, os dois diretores, uma foto oficial para o Festival TV em frente ao cartaz. Parabéns, os atores, Juliana, Marcos, essa para nós. Bom? Ok. Nous sommes très contents d'accueillir le premier film qui concourt pour la Caméra d'Or d'un certain regard. C'est un film brésilien. C'est une équipe nombreuse. Les deux réalisateurs sont déjà venus à Cannes dans le cadre de la Ciné-Fondation. Je vais appeler l'équipe. Le monteur Caetano Gotardo. L'acteur Mara Descartes. La comédienne Gitano Marché. La comédienne Elena Aldecaraya, la productrice Maria Ionescu, une productrice qui a déjà montré un film dans un regard, Sarah Silvera. Et enfin les deux réalisateurs Marco Dutra et Juliana Rojas. Et je dois remercier à Dieu, bien sûr, et au festival. Notre film, c'est un film qui, c'est pas le film brésilien que tous les moments, c'est un film brésilien un peu différent. On bouge un peu le cinéma brésilien, on fait d'autres choses aussi, qui sont ce que les gens attendent. Et la fin, je veux remercier mon pays, le Brésil, qui est celui aussi qui nous donne des idées et qui nous donne du talent pour être à Cannes. Merci Brasil! Me and Juliana, we're very happy and we'd just like to thank Christian, Laurent Jacob, Dimitra, Thierry for the kindness and encouraging our work since 2005 when we were at the Ciné-Fondation. We're very, very happy. We know this is the best possible place for our film, and we hope we can honor the Certain Regard because it's been always one of our favorite selections in the festival, so it really means a lot to us to be here. Just a little word in Portuguese. Nossos pais estão aqui. Muito obrigada. Obrigada. Eu vou fazer isso dar certo. Deixa eu tentar.
É engraçado, porque eu gosto muito de ler o que as pessoas estão falando dos filmes, assim. Foi engraçado fazer isso com um filme nosso. Foi meio como se eu estivesse fazendo com um filme de qualquer outra pessoa. E aí foi engraçado que no Google já apareciam, sei lá, um número absurdo, não sei, aparecia mais de 300 resenhas e críticas de pessoas que tinham visto logo no dia do filme. Teve reações muito boas, o que deixou a gente bem feliz, assim. Teve reações de pessoas que acharam que tinha uma coisa muito original na proposta do filme, sabe? No tanto que o filme é de gênero e no tanto que não é. E eu acho que isso ajuda muito na leitura do filme, porque eu acho que se não tivesse esses elementos de gênero, acho que seria só um filme de observação e as pessoas não necessariamente elas pensariam tanto sobre o tipo de relação social, de relação entre os personagens que acontece, sabe? Acho que elas não refletiriam tanto sobre isso. Acho que eles interpretam também como o filme como um retrato do momento econômico no Brasil atual e eles têm essa visão do Brasil sendo uma potência econômica que está crescendo e para eles o filme mostra um outro lado disso, né? E esse filme, particularmente, ele nasceu como uma história sobre trabalho, né? Para ser um filme sobre uma mulher que abre um negócio e deixa de ser uma dona de casa para virar uma patroa e todas as implicações dessa transformação, tanto na vida profissional quanto na pessoal dela, né? Como ela mudava como ser humano por estar passando por essa transição na vida profissional. Eu acho que tem um conflito forte entre uma patroa e uma empregada por causa disso, porque é uma outra mulher que é mais pobre que você e que você está pagando e que ela está fazendo os seus papéis que, na verdade, socialmente te definem como mulher, né? Ela está lavando a roupa do seu marido, está fazendo comida para o seu filho, está cuidando deles, né? Então, acho que é um tipo de relação que ainda é muito tenso, né? Paula, desculpa te fazer esperar. É que o tio da perua reclama se ela atrasa. Tudo bem. Dona Helena, o seu Antunes ligou. Pediu pra senhora retornar pra ele nesse celular aqui. Obrigada, nem ouvi tocar. A sessão que a gente estava, que era a sessão oficial, teve uma repercussão calorosa e muito afetiva, né? As pessoas aplaudiram por um longo tempo a gente, depois foram conversar. E no dia seguinte a gente fez imprensa o dia inteiro. E todo mundo que a gente conversava tinha coisas muito interessantes para falar sobre o filme, né? E o tempo todo me ocorreu que, na verdade, o horror do que está no filme é o horror da classe média com seus fantasmas, seus problemas, né? Então, eu queria começar um pouco discutindo com vocês isso, essa coisa do desemprego, que é um grande temor, né? Tem a questão da empregada, que é uma relação muito complicada, delicada, como tratar, ser autoritário, né? O namoro da França com o Brasil é bem antigo, né? Isso vem dos tempos do Glauber, mesmo do cinema novo. A França foi um dos primeiros países que repercutiu muito o cinema brasileiro. Muito bem, estamos em 2011. O ano passado foi renovado o acordo de coprodução do Brasil com a França, e aí em outros moldes, obviamente. E isso está levando a uma reaproximação que eu acho que vai ser bastante frutífera entre a França e o Brasil. Fiquei conversando com vocês, dizendo, bom, o que a gente pode fazer de prático, de legal e tal. E aí surgiu essa ideia de fazer, sempre essa ideia de fazer encontros de produção, quer dizer, da gente estimular os produtores a se encontrarem, trocarem projetos, se conhecerem, etc. Não, vamos fazer no Festival de Cannes. Por que durante o Festival de Cannes? Porque justamente, vai um monte de brasileiro para o Festival de Cannes de qualquer maneira. Então, já que já estão lá, aproveita e já faz esse encontro. Dentro do âmbito de um festival, é muito importante o encontro país-país, porque ele permite um foco, né, para os produtores buscarem projetos de associação, de coprodução, nos mais diversos estágios, mas preferencialmente no estágio bem inicial.
Um encontro de coprodução Brasil-França. Então eu tô aqui com a Sara também, mas pro projeto que eu vou dirigir, o projeto de longa, eu devo dirigir agora no início do segundo semestre. Já tá certo que vai ser filmado, mas ainda falta dinheiro para finalização, depois, enfim, distribuição e tudo isso. Então é bom, uma boa chance de buscar parceiros para essas etapas. Foi interessante pra caramba. Eles sentiram ali um tipo de perspectiva em relação à representação de Brasil, a representação do cinema brasileiro nova. Eu acho que é a grande chave de alguns dos diretores jovens. Então acho que foi interessante para eles, inclusive, né? Acho que foi bem acima do que eu esperava, para falar a verdade. Acho que existia muita disponibilidade dessas empresas que eu não imaginava que teriam. Imaginei que ia ter que lutar muito para convencer em relação ao que a gente está fazendo e, na verdade, eles decidiram muito por causa dessas características que eu te disse, né? Essas características de você ter filme de baixo orçamento, filmes que se passam nesse deslocamento em relação ao eixo Rio-São Paulo. Então acho que houve uma conciliação ali. Esse tipo de encontro, ele é um encontro de abertura e não de fechamento de negócios. Ele abre as negociações, as conversas, e os produtores têm um tempo para transformar isso em negócios concretos. O cinema do Brasil, a maneira como a gente vem apoiando e como os produtores vêm aproveitando, tem sido muito importante para mudar até a cultura um pouco do cinema brasileiro. Claro, não de todo mundo, cada um de uma maneira, mas as pessoas passam a entender melhor como é que funciona o mercado internacional. O papel do cinema do Brasil, ele foi criado como um órgão para estimular e facilitar a presença do cinema brasileiro nos mercados internacionais. É melhor do que a marca Ancine, o governo, porque justamente por ser uma coisa em que quem está no comando são os produtores, são os profissionais. A gente aproveita essas ocasiões, em Berlim, Cannes, grandes momentos importantes desses, para fazer uma agenda carregadíssima e aproveitar e dar uma rodada geral e conversar com todo mundo. No Festival de Cannes, que tem 1.000 eventos por hora, a gente toda vez que faz a nossa caipirinha lota, tem que fechar a porta, e é uma oportunidade que a gente percebe que os produtores, os cineastas, os produtores depois comentam do uso que tem, porque fica um ambiente super agradável. Bernard, que é um dos selecionadores da Semana da Crítica, desde quando ele viu o filme, ele saiu muito impactado com as imagens, assim, de alguma maneira aquilo chegou muito próximo a ele, e depois ele falou, não posso te garantir nada, mas é um filme que me afeta, vamos ver aí com o tempo se essas imagens permanecem. E o que é engraçado é que as imagens realmente permaneceram, que o filme está indo agora para a Semana da Crítica. Eu acho que é uma experiência maravilhosa para exibir filme, para tentar que esse filme possa chegar em outros lugares. Assim, eu acho que é isso, assim, é um espaço de muita visibilidade. Acho que isso é tentar agora, de alguma maneira, potencializar o filme com esse espaço que ele está tendo. Acho que eu vou para Cannes com essa expectativa. Permanências, qui vient du Brésil. J'appelle le réalisateur Ricardo Alves Jr., le producteur Marcelo Caetano et le monteur son Pablo Lamar. Boa noite. Eu queria primeiro agradecer à Semana da Crítica a oportunidade de passar o Permanências aqui, e eu queria nessa noite convidar vocês a uma experiência, e é isso, espero que nessa noite tenhamos troca entre a tela e o público.
Le film est vraiment ennuyeux. La mise en scène est vraiment... On n'arrive pas à relier les personnages et je crois que le film ne m'a pas respecté autant que téléspectateur, autant que cinéphile. Alors merci. Acho que às vezes tem uma frase da Chantal Akerman que eu gosto muito, que é uma frase que às vezes no cinema o cinema como uma arte do tempo, para ela o espectador tem que sentir o tempo. E uma coisa é que o filme não necessariamente é uma verdade sobre o cinema, não é uma forma, uma lógica de se fazer cinema sempre, é a lógica desse filme. E o cinema é realmente uma experiência, e essa experiência é uma experiência de viver algo. Pode se gostar ou não, e isso é respeitável. Eu acho que o Permanência passou super bem na Semana da Crítica, é um filme com uma proposta muito radical, e isso se viu, essa proposta radical se viu espelhada nas duas sessões do filme. E isso o filme de alguma maneira não passou desapercebido, ele passou sendo um filme falado, né? Ser um filme para as pessoas que gostam e as pessoas que não gostam. Tanto, não sei se o debate da primeira sessão foi um debate muito caloroso, assim. Quem permaneceu na sala de cinema estava a fim de saber sobre o filme e também de perguntar sobre o filme, né? E o debate eu achei ele especialmente interessante porque foi um momento importante para eu poder pensar sobre o filme, mais do que explicar, mas poder dialogar sobre a proposta que o filme tem, assim. Então acho que por isso mesmo eu gostei do debate. A competição está apostando nos grandes temas e na polêmica, assim, pelo menos até agora, mas muito pouco ainda, então não dá para saber, mas por enquanto o que a gente viu foi apostando no debate, na polêmica, nos grandes assuntos, nas manchetes de jornal, vamos dizer assim, nos assuntos que dariam manchete de jornal e tal. E filmes que certamente vão criar algum buchicho, alguma polêmica mais pelos temas que eles levantam e procuram discutir, e pouco menos pelo cinema que tem neles, né? Já me entendi com todo mundo aí. E a turma aí? A turma é ótima, os projetos são incríveis. Tá tudo certo, estou à vontade aqui. Tudo bem. E a Manuela, eu acho que não... Estou com a minha jovem produtora Manuele Rosa, do Norte do Morro. E já aconteceu bastante coisa, a gente tem tido vários almoços e encontros. Teve hoje um encontro legal com a FEMIS, que é essa escola de cinema super conceituada aqui na França e que estava falando um pouco, né, de como essa nova geração digital, né, e o que eles têm feito. Eles têm dormido muito pouco, mas hoje uma coisa boa que rolou foi um cara da Neon Filmes, um francês que está no 8º filme, tem um filme aqui na Quinzena dos Realizadores. Ele já esteve no Rio por 4 vezes, conhecia o Pio, que é um platô amigo nosso lá, já tinha trabalha com foto e cinema. E aí o papo fluiu melhor, por ele conhecer o Brasil, nossa cultura e o Rio de Janeiro, e foi ao Morro do Vidigal. Então, o cara ficou super interessado assim, no projeto, deu maior atenção, pediu um prazo para terminar o roteiro. E tem sido uma grande aula também, a nossa primeira participação, então a gente tá mandando bem, mas às vezes dá uma escorregada aqui e outra, então isso que é importante também. O Festival de Cannes é essa loucura, né? É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, todo mundo querendo vender, comprar filme. Então também é uma dificuldade, a gente está aprendendo na prática, é focar o que nos interessa aqui, o que a gente quer encontrar, quem a gente quer achar. Esse é o catálogo do Pavilhão do Cinema do Mundo. E botamos o Brasil no mapa. Braço de mar, bem pertinho de ti.
já há algum tempo que uma parte importante da política pública é dedicada a complementar os esforços de apoio à produção, criando condições para a internacionalização dos nossos filmes, dos nossos produtores, e nós seguiremos assim ao longo dos próximos 10 anos, procurando sempre com o foco de tornar o Brasil um grande centro produtor de conteúdos audiovisuais, fortalecer a presença internacional das nossas empresas, não apenas as empresas produtoras, mas também as distribuidoras e as empresas de televisão. Okay, once again I want to say to everybody welcome on behalf of the Rio Film Commission. This event is critical for us because it marks the first international agreement of the Rio Film Commission ever made. It is fantastic to be here in Cannes with Film Rio and the Rio Film Commission celebrating the new partnership between our organisations. London and Rio are both vibrant film hubs and are fantastic cities in terms of business, tourism and culture. And this partnership sees our two cities officially engaging to capitalise on our respective successes within the film industry. I'd like also to highlight the presence here of Julian Temple because we are very, very glad to be a part of this production, this documentary called Children of Revolution, produced by Mike Downey, which is also here with us. And Rio Film is one of the partners. Will co-produce this film with FME, the Mike Downey's company, and also TV Zero from Brazil. Rodrigo Letier is here. O documentário é sobre o Julian Temple vindo ao Brasil investigar o que é a música brasileira nos últimos 30 anos, desde o rock brasileiro nos anos 80, o funk, o hip hop, o samba da Lapa, todos esses movimentos no Brasil, em particular no Rio de Janeiro. É muito legal trabalhar com o Julian Temple, né? Porque é um cara que fez o filme dos Sex Pistols nos anos 70, excursionou com os Sex Pistols, assim, né? O cara que ia filmando a banda. A TV Zero não é uma provedora de serviço para esse filme. A gente está trazendo também elementos, colocando a nossa equipe e a nossa inteligência nesse filme. Eu acho que aí é que tem realmente uma cooperação interessante. I hope this is the beginning of many collaborations, many co-productions and many good films. Thank you very much. I would like to invite David to join me in signing this agreement. Casadas? Existe uma coisa perfeita em amor. Vamos pra Copacabana, moça, por favor. Tem filho? Tenho um menino de 14 anos. Eu namorei um veterinário. Me casei com 22 anos. J'appelle le metteur en scène Carly Meynouz, la comédienne Alessandra Negrini, la scénariste Béatrice Blacher et le producteur Rodrigo Teixeira. Merci. Et là, ce qui est important de dire en fait, le titre de la chanson, en portugais c'est Olhos nos Olhos, en français je crois que ça se traduit les yeux dans les yeux. Et c'était très important qu'on a commencé à penser au film inspiré par la chanson, que cette séparation elle se passe sans les regards, c'est un message sur la répondance, quelque chose qu'il fait d'une manière qui n'est pas directe en regardant dans les yeux, en pensant surtout que c'était ça les grands motifs de la chanson. Et c'est pour ça qu'on a pensé en fait à ce message et la façon dont elle écoute ce message qui est très absente, quoi. Il est pas là, c'est seulement cette voix qui résonne dans la chambre. On a vraiment choisi, on voudrait vraiment sentir la manque. C'est ça que le film parle, c'est la manque de cet homme qui tout d'un coup disparaît.
Et on voudrait vraiment voir quelqu'un qui était très 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 présent au début du film, physiquement, comme une masse physique très masculine et très, très présente, quoi. Pour qu'on puisse vraiment sentir son absence. Eu acho que isso que o Karim falou é o mais importante, no sentido que a ausência dele tem que ser presente o tempo inteiro, tem que ser uma coisa muito forte e segurar o filme inteiro. Oui, parce que j'ai découvert, je crois que c'était au milieu du tournage, qu'Alessandra, elle avait arrêté de fumer, exactement pour sentir la manque de la nicotine, comme ça pourrait l'élever aussi pour le personnage. But that was a secret. C'était un secret. Eu tinha uma relação de curiosidade muito forte com esse filme, porque eu acompanhei as filmagens dele em Copacabana, na sequência que tem da academia de ginástica que aparece no filme. E eu fiquei muito curioso para tentar entender como é que um cineasta autoral como Karim consegue tirar a dramaturgia de uma música. Acho que todo mundo sabe que Karim é um viajante. O último filme dele, com Marcelo Gomes, se chama Viajo Porque Preciso, Volto Porque Te Amo. É um filme sobre viagem. Ele agora faz um filme sobre um estado de espírito de viagem. Também é um filme que tem 2 sequências importantes no aeroporto. A segunda eu acho incrível, inclusive um dos melhores momentos do festival esse ano para mim foi aquela sequência do aeroporto, quando a personagem está lá andando a esmo com 2 pessoas que ela acabou de conhecer. E sem falar que o filme é podre de romântico também. Eu acho que o Céu de Sueli já mostrava isso, o Viajo Porque Preciso já mostrava isso, Madame Satã também já mostrava isso. Acho que o Karim usou ali as suas habilidades, ele usou tudo que ele já sabe fazer para fazer um filme pequeno, delicado e que deve ser uma passagem dele para o próximo filme, que aí sim é um projeto original dele, né? Talvez seja um filme menor, mas como todo filme menor de um cara legal, ele traz muitas coisas bem bonitas e bem interessantes. Eu fiquei emocionado no filme algumas vezes, assim. Nesse Festival de Cannes que vem se falando muito de histórias absolutamente sufocantes, de morte, de descrença na humanidade, de pedofilia, de violência contra a criança, esse filme vem como uma tentativa de pensar como a gente lida com como a gente cicatriza as nossas dores. A primeira coisa que eu queria saber é se você viu o filme. Aqui? Claro que não. Não vi, não tenho o menor plano de ver. Não, cara, não consigo, não. Acho que eu te contei essa história primeiro, eu contei do Sertão Regar, quando eu mostrei aqui, do meu pai, não sei o que, não. Não contou, não. Cara, eu vi, o primeiro filme que eu fiz foi o Satã. Eu passei 8 anos pra fazer o Satã, e aí o Satã ficou pronto, aí passou ali naquela sala de Debussy, não sei o que, de noite, uma expectativa do filme e tal, e aí eu não sabia que eu tinha que sentar durante o filme. Aí o cara me botou sentado, né? Você entra, apresenta, né? Senta. Eu passei o filme inteiro assim, cara, eu não queria ver aquilo. Porque o negócio que você faz, que você passa, especificamente o Madame Satã, foram tantos anos, assim, aquele negócio era meu e só meu, e de mais ninguém. E aí de uma hora para outra é de 1.600 pessoas que você nunca viu, então você fica ali no meio. E aí eu vou te confessar que depois disso eu nunca mais vi filme meu com público, não tenho a menor vontade de ver filme meu com público. Eu acho que nunca, não quero ver, não me faz bem, assim, eu acho que tem que entregar. É muito bacana estar em Cannes, cara, porque eu acho que tem uma coisa de orquestra sinfônica, assim, sabe, de um grande concerto. Então é bacana quando você consegue mostrar a tua partitura com músicos incríveis numa sala bacana. Cannes é um pouco isso, assim, nesse sentido tem essa coisa da pompa e tal, que eu acho que é bacana. Eu acho que pra gente que passa um tempão fazendo um negócio ali, eu acho que é sempre um bom presente, assim. Acho que a gente é premiado com uma festa, assim, sabe, pelo filme, no sentido... Festa no sentido profundo mesmo da palavra festa, assim. Acho que tem uma coisa ali que você é apreciado, ninguém fica tenso pra mostrar o filme e tal. Eu não sei... Acho que tem outras coisas no mundo que a gente deve ficar mais tenso do que isso aqui, entendeu? Então, eu tento sempre ver por esse lado, assim, né? Tá tendo uma cagada na Síria gigantesca, tá acontecendo não sei o que, não sei aonde, que é de uma gravidade grande. Então, isso é outra coisa que é perigosa de Cannes, assim, que parece que você tem segundos que você sente que isso aqui é o lugar mais importante do mundo. Não, gente, é um festival de cinema e tá tudo certo.
Bienvenue au Brésil à la quinzaine des réalisateurs. C'est un très grand plaisir et un très grand honneur d'accueillir la première mondiale de la falaise argentée. Karim Banouz est un cinéaste très particulier, unique, est venu à Cannes, à un certain regard, présenter Madame Sata. Veuillez accueillir Karim Banouz sur ce film qui est un vrai tour de magie, vous allez comprendre pourquoi, et un grand film musical. Karim. Bonsoir, c'est un grand honneur d'être invité à la quinzaine. Comme vous pouvez voir, je suis super nerveux, excité. Ma voix elle n'est pas très forte, mais c'est une grande joie d'être là avec ces films. C'est aussi très émouvant d'être invité pour la quinzaine. Et c'est très émouvant aussi d'avoir mes collaborateurs qui sont là, quelques-uns qui ont travaillé avec moi depuis le tout début. Mes comédiens, alors je vais dédier cette séance à eux. J'espère que vous aimez les films. Et voilà, je n'ai pas beaucoup parlé. Les films, il est à vous maintenant. Merci beaucoup. Bon voyage, bon film. Merci. Les sacs avant, ça, on est par sac. Curioso, porque na verdade o que a gente viu nesses últimos 2-3 dias foram 2 filmes evento e mais 2 filmes, grandes filmes, assim, com a missão cinematográfica muito grande também, que foram A Árvore da Vida, do Terrence Malick, e Melancolia, do Lars von Trier. Inevitavelmente, o episódio do Lars von Trier, que fez o festival ser super falado no mundo inteiro, não por alguma coisa que tenha acontecido na tela e sim fora dela. O que é mais curioso, lamentável, é que sequer o que aconteceu na entrevista coletiva tinha qualquer relação com o filme do Lars von Trier. Então, foi realmente a polêmica pela polêmica. O retrato que eu fiz do Lars von Trier na matéria que eu escrevi para o jornal impresso é um retrato de um homem fragilizado. A sensação que eu tinha é que eu estava falando com uma pessoa emocionalmente e psicologicamente desequilibrada mesmo. Os filmes começam a dialogar entre eles e no caso agora do Melancolia, que passou do Lars von Trier, eu acho que tem uma relação muito forte com A Árvore da Vida, do Terrence Malick. E essa relação é fantástica, porque ela só vai acontecer aqui nesse festival. E claro, depois quando eu lembrar disso, eu lembrar dos filmes, eu vou sempre associar os dois. Para um estudante de cinema conseguir ter um curta na Cine Fondation é uma grande conquista, né? São 1.600 curtas-metragens que chegam aqui todo ano
de mais de 80 escolas de cinema do mundo. E essa moça brasileira, Alice Furtado, conseguiu colocar o filme dela entre os 20. Hoje tem o tapete vermelho da Cinefundação. Tem que fazer um círculo, um semicírculo, e virar só pro lado direito, que é onde vai estar a pessoa que vai estar fotografando a gente, porque o resto não tem o menor interesse. Eu achava interessante esse espaço da Cinefundação, né, voltado para filmes de estudantes, dentro de um festival tão grande como Cannes, enfim, com toda essa importância. Eu achava muito legal que eles tivessem essa vontade de buscar diretores que estão começando. Eu achava muito interessante esse espaço, então eu sempre pensei em mandar, e aí, mesmo sabendo que era muito difícil de ser selecionado, mas aí acabei mandando. E você está vendo coisas legais? Assim, o que você está achando? Dos outros? São todos bons, todos bem dirigidos. Le 64e Festival de Cannes est heureux de vous accueillir au 3e programme de la 14e Ciné-Fondation. On commence par un film qui vient du Brésil, de Universidade Federal Fluminense, pour vous présenter, to present Duelo antes da noite, Mademoiselle Alice Furtado. Le film est adapté d'une nouvelle d'un écrivain brésilien qui s'appelle João Gilberto Nau, sur un garçon et une jeune fille qui vont connaître un grand changement dans leur vie. Et je suis ravie d'être ici aujourd'hui. Pourtant, c'est dommage que Yo soit si loin d'ici, parce que je voudrais que toute mon équipe pourrait être présente. Car c'est aussi grâce à son travail et son dédication que ce film a pu être fait. Foi boa a sessão, Alice? Acho que foi. Fiquei impressionada, os filmes eram muito bons nesse programa. E eu fiquei nervosa durante o filme. Sempre acho que alguma coisa não está perfeita e, enfim, é um pouco difícil. Então, hoje é quinta-feira, 19 de maio, e é o último dia aqui do Pavilhão do Cinema do Mundo. Foi uma formação intensa, assim, uma faculdade de como ter um primeiro projeto em Cannes, primeiro projeto de longa-metragem, primeiro projeto de um diretor, e como as coisas funcionam, assim, os bastidores, a realidade de tudo, assim. Eu venho aqui representando o Grupo Nós do Morro, né? Eu espero que eu dê continuidade aqui, que a Luciana Bezerra possa voltar, que o Luciano Vidigal possa voltar com um projeto de longa-metragem. E outros brasileiros também, porque o Pavilhão do Cinema do Mundo está na 3ª edição e só vai crescer assim, de os produtores estarem ligados que aqui tem bons projetos, entendeu? Foi muito bom que a equipe toda estava aqui, então a gente pôde dividir esse momento, né? Porque geralmente só o diretor que aproveita esse momento da estreia e a emoção de estar num festival grande, mas várias pessoas da equipe técnica e do elenco puderam vir, então pra gente foi muito especial, né? Acho que o filme, depois do festival, acho que ele vai ter uma carreira interessante internacionalmente, né? Foi muito bom, assim, eu não poderia pensar numa experiência melhor, assim. Eu acho que foi uma boa experiência, assim. Primeiro para entender bem, assim, não bem, mas para entender um pouco o que é esse festival, a dinâmica dele, um festival gigantesco, um festival, assim, com uma grande carga para o mercado, né? Para o mercado de cinema. E dentro disso tudo também uma grande vitrine, né? A grande vitrine do cinema, assim. Acho que Cannes tem um negócio muito específico, é o negócio da estação do ano, assim, né? Estamos aqui na beira de uma piscina, tem ali a Croisette, tem uma coisa do mar, tem algo que é muito mágico, assim, nesse lugar, nesse sentido. E que, sei lá, em Berlim você tá trancado dentro de uma sala, tem que sair correndo porque tá frio. Eu acho que tá em Cannes, pelo menos pra mim, me fala assim, porra,
vou continuar fazendo esse negócio aqui, entendeu? Pode até ser que seja com menos grana, que menos pessoas vão ver, mas tem um lugar no mundo. E é fantástico você ver que numa vitrine gigantesca como Cannes, você está oxigenando o cinema através de filmes que são absolutamente pessoais. Isso é muito importante para o cinema. O cenário internacional, todo mundo sabe, é uma coisa de mercado, e o tipo de cinema que a gente vê normalmente sendo lançado nos cinemas é um cinema mecânico e tal. Então, vindo para Cannes é uma espécie de ponto zero de um cinema que é muito livre. Isso, para quem está no festival, eu acho que é muito... E quem ama cinema, seja vendo filmes ou fazendo filmes ou escrevendo, é muito forte, eu acho, como inspiração, como vontade de continuar vendo filmes.